Boa noite a todos. Que a paz do nosso mestre seja conosco. Agradecendo a presença de todos vocês. É sempre uma honra estar aqui na nossa casa, na nossa casinha de luz, para falar do Evangelho, para ouvir sobre o Evangelho e levar para casa os ensinamentos do mestre para que nós possamos, pouco a pouco, refletindo sobre as nossas vidas e assimilando as ideias do Cristo e a nossa maneira, porque cada ser humano é um mundo e tem uma necessidade, e aplicando as nossas vidas. Então, para darmos início aos nossos trabalhos de hoje, mais uma vez agradecendo a presença de todos, à corrente Irmã Zoraide, aos nossos protetores, vamos elevar o pensamento a Deus, pedindo a proteção, o amparo da corrente espiritual, agradecendo a corrente Irmã Zoraide, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos juntos. Então, que possamos entoar a prece do Pai Nosso, para que tenhamos a abertura dos nossos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque é vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, hoje o assunto que a gente vai tratar, ele é um pouquinho delicado, então eu vou procurar utilizar a literatura como arcabouço para o nosso papo de hoje, para falar de um tema que vem assolando principalmente crianças, mas não só, tem se intensificado no nosso cotidiano, mas é um problema antigo, que é de quando nós estamos sufocados por determinados problemas da vida, determinadas visões, o nosso espírito resolve se desprender do plano físico voluntariamente, né? Que é a palavra que é um pouco tabu hoje em dia, difícil de falar, que é o suicídio. E eu vou tentar utilizar a literatura alicerçada no Evangelho para mostrar que a ideia de ceifar a nossa estadia temporária aqui nada mais é do que uma visão, um contingenciamento emocional de um determinado problema que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a solução, aquilo nos sufoca e aí resolvemos tomar essa atitude drástica, difícil, que para o nosso espírito é um aprendizado, digamos assim, um pouco mais doloroso, se levarmos em consideração a ideia de tempo e espaço. Voltamos para o plano espiritual, temos que reconsiderar tudo e voltar muitas vezes para as mesmas questões das provas. E o tema literário que eu vou utilizar para a gente debater hoje, para a gente discutir, não sei se vocês conhecem, acho que a grande maioria sim, um escritor do século XIX que transpassou para o XX e é muito famoso, porque ao mesmo tempo que ele é denso, ele toca nas questões filosóficas da existência, que é o Fyodor Dostoiévski. Ele escreveu um conto que ficou famosíssimo, muito discutido nas academias, que se chama O Sonho de um Homem Ridículo, que seria a ideia central do conto do Dostoiévski. Primeiramente, eu preciso contextualizar o período em que o Dostoiévski vivia, alguns dados biográficos dele, que vão alicerçar essa estrutura do conto, porque o Dostoiévski tinha uma característica muito interessante,
que era usar a própria bagagem da vida dele como temas através de personagens. Ele utilizava personagens criando uma espécie de cenário para determinados momentos da vida dele. Ele é considerado um autor realista, inclusive. O contexto histórico que o Dostoiévski vivia, coincidentemente, era o mesmo período em que o nosso codificador também estava trabalhando, alicerçando as bases da doutrina espírita, que era o século XIX. Porém, o Kardec fazia esse trabalho na França, em Paris, que era o centro cultural do planeta Terra naquele período. E o Dostoiévski, ele vivia numa espécie de país periférico, mas não necessariamente desimportante, que era a Rússia. E a Rússia, comparada à França, era um país feudal, praticamente, quase semi-feudal. E a França já é um país entrando em transições modernas, já sofrendo impactos das revoluções industriais. Mas o que estava em voga no pensamento europeu e mundial daquele período? O materialismo. A ideia do Deus está morto. Isso influenciou significativamente a Europa e o pensamento ocidental como um todo. Com a evolução das técnicas produtivas, dos conceitos de organização social, a sociedade basicamente encarou que a ideia da religião, também se aproveitando apenas dos recortes maléficos da opressão das igrejas e tudo mais, se colocaram como vanguarda do pensamento mundial, usando a matéria como, digamos assim, um novo Deus. A matéria é a nossa vida, ou seja, não existe nada além daqui. E o pensamento que mais vai refletir isso é o niilismo. O niilismo é esse pensamento de que a vida não faz sentido, então tudo vale. Você pode se entregar aos prazeres, às iniquidades, porque de certa forma isso não vai fazer sentido, porque não existe um mais além. Né? Então, o Dostoiévski... Muito obrigado, querido. Eu vim correndo, gente, me perdoa, me atrasei hoje. Obrigado. Então, o Dostoiévski, ele sofre isso porque ele, quando jovem, ele era um nobre russo, e ele começa a aderir aos campos socialistas e materialistas da Rússia, naquele período. Mas ele não era necessariamente um simpatizante. O que ele buscava ali era um grupo, porque ele era um intelectual, desde jovem, mas ele não se enquadrava nas classes mais ortodoxas da Rússia. Então ele queria novidades. Mas como a Rússia passava por evoluções sociais, o Dostoiévski acaba sendo preso enquanto conspirador do Estado. E ao ir para a prisão, antes de ir para a prisão, ele se depara com um dos grandes dilemas da vida dele, que vai marcar não só a vida, mas como a literatura dele. Ele foi condenado à morte, ao fuzilamento, e no dia do fuzilamento, na hora exata quando ele ia ser fuzilado, o czar dá uma carta de misericórdia, e ao invés de ser fuzilado, o Dostoiévski, junto com muitos outros conspiradores, é condenado a 10 anos de trabalhos forçados na Sibéria, né? Que mais para frente, aí já com a chegada da União Soviética, seria as gulags, né? E a partir desse momento, Dostoiévski começa a se apegar muito aos textos bíblicos para tentar entender, digamos assim, o que de fato o salvou, né? Porque para ele, aquilo não fazia sentido só uma misericórdia política. Tinha algo a mais. E todas as dificuldades que ele foi passando no cárcere, duríssimo, temperaturas abaixo de zero, trabalhos forçados, e ele, um nobre, ele foi se apegando às ideias cristãs e gradativamente foi se convertendo como um tal. O conto O Sonho do Homem Ridículo, ele parte desse mesmo princípio, de que um homem desiludido, um trabalhador, um operário russo, ele, desencantado com a solidão que ele vivia, não tinha família, vivia num quarto, com a sua singela aposentadoria de funcionário público, gradativamente sofrendo esse desencanto emocional pela existência, não vendo sentido,
ele começa gradativamente a planejar o seu suicídio. E ele adquire um revólver, e no dia em que ele, entre aspas, planeja para se executar, ele entra no seu quarto, e no momento em que ele senta na poltrona e começa a analisar o revólver e pensar nas maneiras de como ele fuzilaria o próprio peito, ele adormece. E aí, para quem é espírita, né, claro que o Dostoiévski não tinha essa visão, mas para quem é espírita vai entender que o que aconteceu com o Dostoiévski foi uma espécie de desdobramento espiritual. E aí ali ele se vê na morte, e aí ele vê um ser, quando ele se depara com a morte, ele sonha que ele está morrendo, que está sendo enterrado no caixão, mas está sendo enterrado vivo, ele começa a clamar a Deus. E nesse clamar a Deus, nesse hiato, ele é resgatado dali por um homem, e esse homem vai o levando gradativamente pelo espaço, e ele começa a admirar a dimensionalidade do cosmos, das estrelas que ele olhava quando ele parava a janela, e ele se depara com uma espécie de sociedade onde ele chama quase uma segunda terra. Nessa segunda terra em que Dostoiévski chega, logo quando ele aterriza no planeta, as pessoas o recebem com carinho, com abraços, com empatia. E uma das descrições mais marcantes do texto é que ele diz que ninguém falava, mas todo mundo sentia a atmosfera do ambiente. E o sentir, o estar ali, aquela comunhão, gradativamente ia tomando conta da psicosfera dele, e ele ia entendendo, compreendendo o que ele não havia compreendido enquanto encarnado na Terra, segundo a interpretação dele. Ele começou a entender o sentido e o significado da vida, que é o amor. Aí o texto ele é um pouco mais longo, porém ele começa a ter algumas experiências, que as experiências o vão convertendo cada vez mais a ideia de não fazer aquele ato, e ele retorna ao corpo. E ele vê o quarto como ele havia deixado, o revólver como ele havia deixado, e a partir dali o personagem que pensara em se suicidar entende que o amor é a chave da existência. Entende que aquele ato, na verdade, era fruto de uma desilusão existencial. E aí, olhando para a ideia do suicídio, eu cheguei aqui nessa casa num dia que eu ia me suicidar. Então, eu era um jovem ainda, muito inexperiente da vida, desiludido com uma certa visão que eu tinha da vida, não conseguia enxergar a ideia do espírito, não tinha essa, digamos assim, esse arcabouço para me alicerçar, pensei em tirar minha existência. E aí eu lembro até hoje que era um domingo à noite, muito frio, muito gelado, e eu só com a roupa comum, todo molhado. Quando eu ia pular aqui do viaduto, eu vi o centro. E aí resolvi me dirigir até aqui, quase como num ato maquinal, né? Cheguei aqui, depois de um tempo, quem me recebe? O senhor Alencar. E aí por que eu fiz essa correlação desses dois casos, né? Porque o que o personagem não encontrou na vida material foi o amor. E eu ainda não havia conhecido o amor cristão. A minha interpretação de amor era totalmente distorcida enquanto jovem. Era muito ainda materialista. E só o amor espiritual foi gradativamente me convencendo de que a vida era muito maior, era muito mais bonita, muito mais poética do que eu entendia. E as dores, gradativamente com as experiências, foram sendo interpretadas por mim como uma espécie de escala de aprendizagem. Não necessariamente a finitude, tal como eu via em outros momentos. A dor como punição,
a dor como uma espécie de severidade de Deus, que não olhava para aquele meu sofrimento. Na verdade, era eu que não entendia o meu sofrimento. Eu não entendia o porquê do sofrimento. Então, utilizando esse recorte, esse relato pessoal e a ideia e a literatura, que se nós vasculharmos, mesmo nos autores não espíritas, nós encontraremos uma vastidão de atos, de relatos de escritores com experiências espirituais riquíssimas. E o que nós encontraremos em comum? O amor como redenção. Quando Jesus coloca no Evangelho, não turbe os vossos corações, crede em Deus e em mim também, há muitas casas na morada de meu Pai. Jesus está mostrando para o Espírito encarnado ali uma das faces da existência, que tudo que vocês estão vivendo aqui é meramente temporal. Não é o todo. Não é nem o... Se nós olharmos pela escala espírita, não é nem a metade da jornada. Nós temos uma evolução quilométrica do ponto de vista espiritual ainda a percorrer. Então, o Espiritismo, ele, como essa chave interessante que Kardec nos dá, para entendermos a razão e os motivos, os porquês das coisas, quando nós começamos a investigar a ideia a origem das ideias que se passam no nosso espírito, o porquê chegamos em determinadas ideias, o porquê que determinadas emoções tomam conta de nós, se nós vasculharmos ponto a ponto, o que nós vamos enxergar é sempre uma ausência desse amor maior. Porque se nós construirmos, como Cristo diz, a nossa casa, a nossa morada espiritual, que é o nosso coração, na rocha, nada nos abalará. Passaremos por problemas, teremos dificuldades. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Cláudio. Desculpa a gente mais uma vez. Intervalinho, tomar uma aguinha. Se nós observarmos esse ensinamento do Cristo, de findarmos as nossas casas, nossa morada espiritual, que é o nosso coração, os nossos conceitos, as nossas ideias, no sentido que o Evangelho dá para a nossa vida, todos os problemas serão, a nossa visão, gradativamente solucionados, e esse sufoco momentâneo, esse sufoco temporal, que é isso, é um turbilhão de emoções que você não consegue enxergar outra coisa senão a dor. E nós não queremos matar em essência a nossa existência, nós só queremos matar a dor. Nós não encontramos, de certa forma, solução para aquela dor. Então, eu quero acabar com ela, porque eu não estou suportando ela. Eu não consigo viver sufocado. Mesma coisa que, se nós resumirmos a nossa vida a um quarto pequeno, escuro, sem ventilação, sem qualquer espaço para que possamos nos movimentar. Você não enxerga outra coisa senão aquelas limitações que vão sufocando gradativamente a sua visão de existência. E aí o ato de ceifar nada mais é, se analisarmos com profundidade, é uma espécie de fuga daquele problema. Quando muitas vezes esse problema, essa dor, ela pode ser a grande mola propulsora para uma evolução, para uma solidez de caráter, para uma, de certa forma, para um despertar de uma grande obra que podemos deixar na existência. E aí nós começamos a refletir e qual o legado que nós queremos deixar. É sempre importante termos um sentido de existir. Então, qual é o nosso porquê de estar aqui? O que eu vou deixar? Qual vai ser a minha marca temporal na Terra? O meu trabalho? Cada um ao seu modo, cada um da maneira, com a sua especificidade, com as suas características, com a sua qualidade. A grande importância é sempre mantermos os nossos pensamentos voltados
para esse sentido maior. Vou deixar um legado aqui, mas é para voltar para a verdadeira pátria. Aqui, esse planeta que nós estamos ajudando a construir com quantas e quantas encarnações, essa escola abençoada chamada planeta Terra, que vai gradativamente alcançando voos maiores na evolução do cosmos, o que eu vou deixar nessa marquinha aqui, existencial? E é esse sentido maior, é esse sentido evangélico, é esse querer com base nas lições do Cristo, que vai enfeitando e dando poesia para a vida. Esse relato do Dostoiévski ocorreu em 1877, como eu mencionei outrora. E hoje nós estamos com problemas. Todas as famílias dos grandes centros, na sua grande maioria, tem algum problema na sua casa, tem algum problema com esse tipo de situação. Por isso que se nós percebermos algum familiar, algum amigo, alguma pessoa com algum tipo de retraimento próximo ao nosso círculo, estenda a mão, gente. Dê o seu ombro, dê o seu conselho, seja amigo, acolha, não julgue. Porque muitas vezes o que para nós parece pequeno, ao olhar do outro, é muito grande. E da mesma forma que em muitos casos para nós, uma coisa tão pequena era algo pesado e gigantesco. E uma mão amiga, uma mão afável, veio e nos mostrou uma luz, um outro caminho. Porque também o ajudar-se, o ajudar o outro, parte da ideia do livre-arbítrio. Então é muito importante termos em mente, gente, esse sentimento de solidariedade. Acolher, ajudar, emancipar a pessoa. Esse é o sentido da caridade cristã. Dar de si. Então, aproveitando mais uma vez, agradecendo a todos vocês por me ouvirem aqui e peço perdão por estar aqui suado. Então, vim correndo porque acabei chegando atrasado. Mas eu quis trazer esse relato literário, fazendo um pouquinho desse paralelo com o Evangelho, dando um arcabouço histórico para explicar a situação e dividindo com vocês um pedacinho da minha passagem, que essa casa aqui me fez enxergar um sentido maior para a minha vida. Engraçado porque eu não sabia dos potenciais que eu tinha e eu queria acabar com a minha vida. E hoje, graças a Deus, enxergando com a ajuda do seu Alencar, com a ajuda de todas as pessoas dessa casa que me acolheram, Simone, Marquinhos, seu Cláudio, todo mundo, né? Fez parte da minha formação aqui. Hoje eu sou um artista visual e o meu trabalho já está na Europa, o meu trabalho já está nos Estados Unidos e todo o território nacional. E isso não é um trabalho meu, é um trabalho da espiritualidade, é um trabalho da Casa Espírita Irmã Zoraide, é um trabalho dos corações que souberam ouvir, que souberam entender, que souberam acolher. E enquanto eu puder dar de mim para passar uma mensagem, para trabalhar em nome do Evangelho, para trabalhar em nome do Cristo, eu aqui estarei. Porque essa casa, pela sua humildade, pela sua forma singela de ser, discreta, ela não está nos holofotes da visão material. Mas no mundo espiritual, ela talvez seja o alicerce de toda essa região. Pelo trabalho cristão de quantas e quantas existências como eu, como todos passaram aqui em momentos desesperadores. Quantas pessoas hoje, através do Centro Espírita Irmã Zoraide, não estão no mundo ressignificando os seus caminhos através do Evangelho, graças ao ombro amigo.
Então, ressaltar sempre a importância do acolher. Ressaltar sempre a importância da mensagem de Jesus que ressignifica todos os caminhos. E perdão por ter falado um pouco de mim, excessivamente até de mim, mas é preciso dar testemunho do trabalho que essa casa faz. Se não fosse o seu Alencar naquele domingo gelado, eu não estaria aqui. Então, às vezes um ato que para nós parece pouco importante, mas transforma toda uma sociedade, gente. Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Peço desculpas por chegar tão apressado e suarento, mas que possamos elevar o pensamento a Jesus, ao nosso Mestre Maior, agradecendo a corrente Irmã Zoraide, Mestre, que a sua luz recaia sobre nós. Que o teu imenso amor, Senhor, assim como o Senhor nos deixou em seu legado, arrebate aqui os corações, as dores, os problemas. Você que tem um problema que te sufoca há tanto tempo, esse é o momento de pôr nas mãos do Mestre. De abrir seu coração para Jesus, para a corrente médica, para os mentores da Casa Irmã Zoraide. Coloque as tuas necessidades na mão do Cristo. O Mestre nos recomendou: bata. Bata a porta do Pai. Que aquele que pede, recebe. E a misericórdia do nosso Pai nunca nos falta. A misericórdia do Cristo nos ampara sempre. Então tenha fé, meu irmão, minha irmã, nesse momento de silêncio. Que possamos também agradecer, pedir para os nossos lares, que essa luz possa adentrar a cada canto do teu lar, tocar o coração de cada familiar, apacentando os problemas, apacentando as dificuldades. Que essa luz lhe traga paz. Que essa luz da presença do nosso Senhor possa reconfortar o seu coração. Aquele problema de saúde, aquele problema físico. Peça ao Mestre. Peça a corrente médica. Senhor Jesus,
Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, Mestre, em comunhão, em Tua casa, que nos acolhe e nos transforma, Senhor. Ilumina, Mestre, os corações aflitos. Faz-nos enxergar o amor, o Teu amor, que o Senhor nos ensinou com tanto afeto, com tanta devoção. Mestre de infinita bondade. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Pense no ente querido, pense no seu trabalho, bata na porta, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Mestre, pelo ar que respiramos, pelo pão que não nos falta à mesa, Senhor, pelos amigos, pelo lar que nos acolhe, pela roupa que nos agasalha, pelo sol que nos ilumina os caminhos e os dias, por estarmos nesse planeta maravilhoso que o Senhor nos construiu como escola abençoada. Graças infinitas, Mestre, pelas dificuldades que nos ensinam. Graças infinitas, Senhor, pela oportunidade de recomeçar. Graças infinitas pela codificação que o Senhor nos enviou através dos seus apóstolos, o Consolador prometido, o Consolador que nos mostraria tudo aquilo que o Senhor não pôde nos mostrar. Abençoe essa doutrina, Senhor. Abençoe os nossos pensamentos para que possamos alcançar os seus ensinamentos. E que possamos trabalhar em nome do seu Evangelho, que possamos ser o sal da terra, Mestre, auxiliando, reerguendo, construindo e amando como o Senhor nos ensinou. Agradecendo mais uma vez a corrente Irmã Zoraide, seu Gilberto Batista, fundador da casa,
seu Alencar, toda a sua família, a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores de Irmã Zoraide, os trabalhadores da última hora, Senhor. Mais uma vez agradecendo. Para encerrar os nossos trabalhos de hoje, vamos entoar a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que é vosso o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. A casa agradece a presença de todos e que todos possamos voltar em paz para os nossos lares com a luz do nosso Senhor. Tem algum recadinho? Muito obrigado, gente.